tudo bem? Eu sou o Thiago Santiago e nessa aula eu vou te ensinar a usar a função procv e proch. Se você é novo no canal, se inscreva no nosso canal. Se gostou desse conteúdo, deixa seu like e compartilha com alguém que talvez você ache que vai estar ajudando, tá bom? Então, nessa aula, nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a usar a função procv e a função proch. O que é a função procv e o que é a função proch? A função procv, como o próprio nome já diz, ele procura valores na vertical, ou seja, em colunas. Já a função proch procura valores na horizontal, ou seja, em linhas. Eu vou ensinar vocês nessa aula a fazer essas duas funções. Então, a função procv, como eu já disse, ela procura valores na vertical baseado em uma referência. Então, você vai ter que informar uma célula de referência. Vamos fazer a função aqui agora. Você vai digitar igual. Para falar para o Excel, eu estou começando agora uma nova fórmula, uma nova função. Toda fórmula no Excel começa com o sinal de igual. E digita a fórmula, procv. Abre parêntese. E agora, ele vai trazer para a gente algumas informações. A primeira informação dela, essa que está negritado aqui, se você posicionar o cursor do mouse sobre ela vai ficar azul, é o valor procurado. Então, é a referência. Se vocês observarem aqui, nós temos aqui professor e temos aqui matéria. Então, eu quero descobrir qual a matéria com base no nome do professor. Então, voltamos aqui, igual procv, abre parêntese. Então, a minha referência aqui para descobrir qual que é a matéria é o nome do professor. Então, eu vou clicar aqui sobre G5. Então, o nome do professor que eu colocar aqui, o Excel vai retornar para mim a matéria. Você digita ponto e vírgula. Agora, ficou negrito a opção matriz tabela. E você vai selecionar, então, em qual tabela que você quer localizar essa informação. E eu quero localizar essa informação nessa tabelinha aqui que eu fiz, um exemplo aleatório de professor, matéria e turma. Então, é da coluna B5, da célula B5, até a célula D13. Digito ponto e vírgula e agora nós vamos informar para o Excel em qual coluna nós queremos localizar essa informação. Observem que a nossa base de dados ela está nas colunas B, C e D. Então a gente vai fazer uma continha aqui. A partir da primeira coluna, qual que é o número correspondente a essa coluna? Então a gente vai contar aqui. Na coluna B nós temos a informação professor. Na coluna C, a segunda coluna, nós temos a informação de matéria, que é a informação que a gente está procurando. E na coluna D, nós temos a informação de turma. A coluna D é a terceira coluna. Então, nós estamos procurando uma informação que está na coluna C, mas a segunda coluna da nossa base de dados. Então, ponto e vírgula 2. Beleza? Referente à segunda coluna. Você vai digitar ponto e vírgula. Agora você vai falar se o valor é verdadeiro, ele vai trazer se a informação. A gente tem duas informações aqui. Se verdadeiro, ele traz uma correspondência aproximada. Se falsa, ele vai trazer uma correspondência exata. Nesse caso, a gente vai selecionar a informação falso para ele trazer a correspondência exata. Beleza? Então, vai em falso, clica duas vezes com o botão direito e fecha o parêntese. Agora você vai digitar Enter. Observem aqui que apareceu um erro. Por que apareceu esse erro? Porque não tem nenhum valor aqui na minha célula de referência, que é a minha célula G5. Não tem nada digitado aqui na minha célula G5. Mas se eu digitar aqui, por exemplo, Ana, ela vai retornar para a gente a matéria
ciências. Se eu digitar aqui Augusto, vai trazer a matéria que o Augusto leciona, português. Se eu digitar aqui Cássia, vai trazer a matéria que a Cássia leciona, sociologia. Então, para fixar, vamos fazer agora o mesmo princípio para turma. Então, vamos lá. Igual PROC-V, abre parêntese. Qual que é o valor que eu estou procurando? Cássia. Então, ela está lá na célula G5, ou a informação que eu colocar aqui. Digito ponto e vírgula, seleciono a matriz tabela, que é a nossa tabelinha aqui, né, a nossa base de dados. Digito ponto e vírgula. O número correspondente. Nesse caso, nós não queremos trazer informação professor. Não queremos trazer informação matéria, mas queremos saber qual que é a turma. Então, é a terceira coluna da minha base de dados. Coluna D. Digito 3, ponto e vírgula, coloco que a correspondência que eu quero trazer é exata. Vou em falso e fecho parêntese. Então, a Cássia é professora de Sociologia e ministra aulas para a turma 1º-A. Certo? Vou mudar aqui para a Ana. A Ana é professora de Ciências, observem aqui, e ministra aula para a turma 3º-B. Vou ensinar para vocês uma coisa muito interessante aqui agora. A gente vai criar aqui uma lista em validação de dados. Você vai vir aqui no menu Dados, no grupo de funções Ferramenta de Dados, vem aqui no botão de ação Validação de Dados. Vou ensinar para vocês no futuro, não vou prometer que é no próximo vídeo, mas para frente eu vou postar um vídeo só sobre validação de dados. E aqui em validação de dados, tá vendo que nós temos algum critério para validação? Aqui a gente vai falar para o Excel, eu só quero que nessas células venha alguns valores específicos. Então aqui você vai clicar nessa setinha e vai até lista. Aqui em fonte, você vai colocar a fonte da sua lista. Então, vamos selecionar aqui a fonte professor. Então, de Augusto até março, a gente seleciona da célula B6 à célula B13 e dá um OK. Apareceu um campo de filtro aqui do lado. Então, quando você seleciona o professor que você quer, ele vai atualizar automaticamente com base no PROC-V. Beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre PROC-V. E agora eu vou ensinar vocês a fazerem o PROC-H. A função PROC-H vai partir do mesmo pressuposto da função PROC-V. Ela vai localizar um valor com base em uma referência. Então, aqui nós vamos digitar. Eu criei aqui só para PROC-H. Então aqui nós vamos digitar igual PROC-H, abrir parêntese. Opa! Ao invés de... Vou pegar o mesmo exemplo que nós temos aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl C e um Ctrl V ali embaixo. Então, nós temos professor, matéria e turma. Só que, ao contrário dessa base de dados disposta em colunas, nós temos uma base de dados disposta em linhas. Então, aqui, na coluna A, nós temos a informação de professor e na frente, aqui, ainda na linha 21, nós temos o nome do professor, o nome de cada um dos professores. Aqui, na matéria, nós temos as matérias, todas dispostas em linhas. O nome da turma, todas dispostas também na linha correspondente, certo? Na horizontal. Então, vamos lá. Então, nós vamos descobrir matéria e turma, digitando igual PROC-H, abro parêntese. Onde que eu quero, aqui vai aparecer valor procurado.
assim como apareceu no PROC-V, você vai selecionar qual que vai ser a sua referência. Então, a minha referência agora está na célula L21, que é correspondente ao valor que eu vou digitar, professor. Ponto e vírgula. Qual que é a minha matriz tabela? A minha matriz tabela vai dar célula A21 até a célula I23. É a minha base de dados. Ponto e vírgula. Nessa próxima etapa, da outra vez, nós colocamos o número correspondente à coluna. Agora nós vamos informar o número correspondente à linha. Como que a gente faz isso? Observem que a gente tem a linha 21, 22 e 23. Só que nesse caso nós não vamos usar essas linhas como referência. Nós vamos contar, assim como contamos as colunas para fazer o PROC-V. Então a gente vai contar. A coluna 21 é a linha 21 é a linha 1. A linha 22 é a linha 2. E a linha 23 é a linha 3. Então aqui a nossa informação não está na linha 1, está na linha 2. Nós queremos saber qual que é a matéria, então está na linha 2. Então digito 2, ponto e vírgula. E a correspondência que eu quero é a correspondência exata. Então eu seleciono falso, ou eu escrevo aqui falso, também dá certo. E fecho o parênteses e dou um Enter. Ele não trouxe nenhuma informação porque não tem nenhum valor digitado. Agora eu vou digitar. Quando eu digito o nome do professor, ele retorna para mim qual que é a matéria. E agora eu vou ensinar uma coisa muito bacana para vocês. Ó, eu vou vir aqui. Existem algumas referências, algumas referências que são relativas e referências que são absolutas. Vou gravar um vídeo também no futuro ensinando para vocês, explicando para vocês o que é isso, beleza? Mas eu quero ensinar vocês a travar a base de dados, para quando você clicar e arrastar, essa referência ela se torne absoluta, ela fica bloqueada. Então, onde que está a minha base de dados? A minha matriz tabela está entre a A21 e I23. Se você vir aqui e apertar um F4, você trava essa referência. Porque se você clicasse e arrastasse para baixo, a sua fórmula ia variar de acordo com o arrastar do mouse. E eu vou travar também a minha referência aqui, L21. E vou apertar F4. Então eu vou pegar aqui e vou arrastar para baixo. Ele trouxe a mesma informação, sociologia. Vou dar um F2 e aqui no lugar de 2 eu não quero buscar na linha 2, eu quero buscar a turma. Então a turma está na linha 3. Então quando eu digito 3 aqui, ele vai trazer a informação correspondente. Beleza? E agora aproveitando aqui, vamos fazer a mesma forma já para fixar essa questão de validação de dados. Aqui nós temos o nome do professor, vem aqui no menu dados, validação de dados. Aqui nessa célula está permitindo qualquer valor. Então a gente vem em lista. Qual que é a fonte? Eu vou selecionar a fonte. A minha fonte é essa e eu dou um OK. Então, quando a gente seleciona o professor, ele vai fazer a alteração. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.